O Tribunal Superior Eleitoral colocou à disposição da população ferramentas para que cidadãos e cidadãs comuns possam denunciar desinformação e mentiras sobre candidatos e também denunciar propaganda irregular durante o processo eleitoral. Para entender melhor como podemos usar essas ferramentas a favor da democracia, a gente conversa agora com o secretário da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, André Pavim. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui. Como funciona o SOS Voto e o aplicativo Pardal, por favor? Boa tarde, Cazé. Boa tarde a todos. São duas ferramentas distintas, né? Vamos lá. O Pardal, como ele funciona? Ele é um aplicativo colocado à disposição da população. Por meio dela, o eleitor pode denunciar a irregularidade na propaganda eleitoral. É um aplicativo gratuito, né? E ele é bem intuitivo. Já o SOS Voto é uma ferramenta colocada à disposição também da população e por meio dela o eleitor disca para um número que é 1491 para denunciar desinformação quanto ao processo eleitoral. Basicamente são essas duas as diferenças entre elas. Certo. O aplicativo evidentemente funciona 24 horas, no caso do telefone é o quê? De segunda a sexta-feira, sábado funciona também? Isso, o aplicativo funciona 24 horas, né, e o Disque Denúncia, nós temos a capacidade para receber em torno de 1.000 ligações diárias, né, no horário comercial, e o eleitor ele é atendido por colaboradores treinados para este fim. Certo. Há uma novidade também que não havia nos anos anteriores, né, que é a possibilidade de se denunciar desvios de dinheiro nas campanhas eleitorais na internet. É isso também? Eu entendi corretamente, não? Não, na verdade, como funciona? O aplicativo Pardal ele foi atualizado para esta eleição e o que ele passou a permitir é o recebimento de denúncia de propaganda na internet, o que antes não era permitido. Só que se o eleitor quiser também denunciar uma compra de voto ou um crime, ele pode também, por meio do aplicativo Pardal, clicar num link específico que é direcionado para o site do Ministério Público do estado onde ele está localizado. Entendi. A gente sabe que nos primeiros 10 dias da campanha eleitoral foram registrados, através dessas ferramentas, 14 mil denúncias, praticamente uma por minuto, e hoje já são mais de 35 mil denúncias acumuladas. São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul lideram um ranking. O senhor poderia nos dizer quais são os principais tipos de denúncias recebidas? Os números atuais, né, que nós temos hoje. No Brasil, são mais de 35.500 denúncias. Aqui em São Paulo, são quase 7 mil denúncias. Destas, 11% se refere à denúncia de propaganda irregular na internet. As demais se refere à propaganda de rua. Wind banner, uma pichação, um adesivo colocado no tamanho que não deveria, né? Mas em torno de 11% se refere à propaganda na internet. O resto é propaganda de rua. Entendi. Secretário, uma vez registradas essas denúncias, que tipo de encaminhamento é dado a elas? Quanto tempo é preciso, por exemplo, para que seja tomada uma providência mais concreta, retirada da propaganda, uma multa, enfim, uma notificação? Tá, vamos lá, vamos falar então do aplicativo Pardal. Né? O eleitor, quando ele faz uma denúncia, é bom lembrar que quando o eleitor vai fazer uma denúncia no aplicativo Pardal, e ele tem, quando ele clica numa opção, por exemplo, o carro de som, vai aparecer para ele primeiro tudo que é permitido e proibido em relação ao carro de som. A partir daí ele tem a opção de clicar para continuar para fazer a denúncia ou não, para retornar para o início do aplicativo. Se o eleitor entender que de fato o que ele quer denunciar é irregular, essa denúncia ela é direcionada para o juiz eleitoral onde está localizada a propaganda. O juiz eleitoral, com base nessa denúncia, ele verifica se de fato a propaganda está indevida, é irregular, e estando irregular, ele notifica o candidato para regularizar em 24 horas ou 48 horas. Decorrido esse prazo, se o candidato não regularizar a propaganda, essa denúncia é encaminhada para o Ministério Público. E aí o Ministério Público, com base nisso, entra com uma representação e a partir daí o candidato pode ser multado. Correto. Agora, essa denúncia que é feita pela população, né? Muitas vezes a gente sente medo de denunciar porque fica com receio de possíveis represálias.
Como é que funciona o sigilo dessas denúncias? Porque, pelo que eu entendi, é preciso se identificar com o CPF. Acho que não é possível fazer uma denúncia anônima, correto? Correto. Por que a gente agora exige que o eleitor se identifique? Para que o aplicativo não seja usado, não tenha uso político do aplicativo. Né? Um candidato encheu o aplicativo de denúncia contra um determinado candidato, quando na verdade aquela propaganda é irregular, e usar isso politicamente. Só que o eleitor, então, ele é obrigado a se identificar, só que ele fica anonimizado, ou seja, o candidato não sabe quem foi que denunciou. Entendi. Fica em sigilo. Entendi. Então, a identidade do denunciante é preservada, apesar desse dado ficar junto com o Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente. Tá certo. Secretário André Pavim, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Esperamos que as eleições corram em tranquilidade, da melhor forma possível. Todos nós. Dentro da festa democrática. Tá ok? Muito obrigado, secretário. Um abraço. Obrigado pela oportunidade. Imagine.